Bom, aqui, pessoal, observe que nós temos um triângulo retângulo em que os seus catetos valem 1. Se eles valem 1, então os ângulos opostos a esses catetos valem 45 graus. O ângulo alfa é de 120. Então o ângulo adjacente ao alfa é de 60. Queremos achar o comprimento AD, que eu vou chamar de X. Como que nós podemos trabalhar? No triângulo ACD. No triângulo ACD, nós podemos montar a lei dos senos, que é uma proporção. Vamos pegar x e dividir pelo seno de quem está na frente do x, e isso é equivalente a pegar o número 1 e dividir pelo seno de quem está na frente dele, que é o ângulo de 60 graus. Então, montando aqui as expressões, nós temos do lado direito 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Do lado esquerdo, nós temos x sobre raiz de 2 sobre 2. Mantendo a proporção, nós chegaremos na seguinte expressão. O 2 vai cancelar, então vai sobrar raiz de 2 sobre raiz de 3, que podemos escrever tudo em um único radical. Ok? Alternativa A. Questão 12. Queremos saber o perímetro do triângulo com os dados que foram fornecidos. Então, nós podemos fazer o lado AB dividido pelo seno do ângulo que está na frente do AB. Isso vai ser equivalente a 100 dividido pelo seno de quem está na frente do 100. Observe que o lado direito, nós temos aqui indicado rapidamente que chegaremos em 100 dividido por 1 sobre 2. O lado esquerdo, não, pois seno de 105 é o seno de um arco que não é notável. Nós podemos escrever o 105, por exemplo, como sendo seno de 45 mais 60. E é o seno de uma soma. Então vai ficar o seno A cosseno do B, né, que seria o primeiro e o segundo termo, e depois o seno do B cosseno de A. Faça suas contas, chegaremos em raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4. Esse é o seno de 105. Nós vamos colocar aqui embaixo do AB. Então, ficaremos com raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4. Organizando todos esses cálculos, ficaremos com AB é igual raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 vezes 200, que vai multiplicar pelo inverso do meio. Ok? Como nós temos que fazer uma substituição da raiz de 2 e da raiz de 6, fazendo isso, você vai perceber que o AB vai dar 192,5. Com o mesmo pensamento, vamos calcular o comprimento do BC. O BC pode ser montado assim. BC dividido pelo seno de quem está na frente dele é equivalente a 100 dividido pelo seno de quem está na frente do 100. Então, nós vamos ficar do lado direito com 100 dividido por meio. Do lado esquerdo, teremos o BC dividido por raiz de 2 sobre 2. Passando
raiz de 2 sobre 2 para a direita e manipulando um pouco o lado direito da expressão, chegaremos aqui em raiz de 2 sobre 2 vezes 100. Isso vai dar aproximadamente, substituindo os valores que o texto deu, 141. O perímetro é somar os três lados e concluiremos que esse perímetro vale 433,5, diferente do que está no gabarito, ok? Tem que corrigir. Bom, aqui fala de um barco que em determinado momento ele vai paralelo à margem. Então, se ele vai paralelo à margem, ele gera ângulos aqui correspondentes, né? Então, veja onde eu estou destacando o alfa. Lá dentro também é alfa, porque se a gente prolongasse a reta transversal, teríamos um alfa lá em cima, né? Colocando os valores que o texto forneceu sobre o deslocamento do barco, nós temos 500 lá no BC, 300 no AB e 700 no AC. Aplicando a lei dos cossenos no triângulo e tendo como referência o alfa, nós vamos montar 300 ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 700 ao quadrado menos 2 vezes 500 vezes 700 vezes o cosseno do alfa. Faça suas contas, chegaremos em que o cosseno de alfa é 65 sobre 70. Simplificando por 5, 13 sobre 14. Alternativa D. Bom, aqui basta aplicar a lei dos cossenos. Ok? O lado BC chamaremos de x. Então, vamos ficar com x ao quadrado o AB vale 80 e o AC vale 120. Então, ficaremos com 80 ao quadrado mais 120 ao quadrado menos 2 vezes 80 vezes 120 cosseno de 60. Então, fazendo todos os cálculos, próximo passo, chegaremos que o x ao quadrado é 11.200. Extraindo a raiz e simplificando o que é possível, chegaremos em 40 vezes a raiz de 7. Isso é aproximadamente 105 quilômetros. Bom, aqui é dada uma fórmula que determina a altura das marés. E a fórmula, ela tem o formato de seno. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar o bloco do seno por 0, 1 e menos 1, que são os valores especiais na hora de montar o gráfico, né? É o valor máximo, o valor mínimo e o valor ali que está na altura do equilíbrio, está na metade do caminho. Fazendo isso, nós chegaremos nos seguintes valores. Veja. Eu vou escrever que o H é 8 mais 4 vezes o seno. Porém, o seno vai ser substituído por 0, 1 e menos 1 nessa ordem. Ao fazer isso, chegaremos que o H é 8, mas também que o H vale 12 e também que o H vale 4. Esses valores são especiais dentro da função, porque o maior valor é 12, então o máximo que essa função vai ter é 12. E o mínimo que essa função vai ter é 4. Pensando no gráfico, veja só, podemos anotar 3 linhas com essas alturas encontradas. Uma linha de altura 12, uma de altura 4, que vai ser a altura mínima, e uma altura média,
que vai ser a altura 8. Já sabemos que a onda vai oscilar aí dentro dessas linhas de vermelho, certo? Aí, precisamos descobrir quais são os x respectivos, ou t, no caso, né? Que a variável aqui é t. Nós vamos prestar atenção no que está dentro do seno, que é π vezes t sobre 12, e nós vamos igualar esses arcos, né? Esse arco de πt sobre 12 com 0 e com π sobre 2. Porque quando o arco dá 0, eu tenho seno 0. Quando o arco é π sobre 2, eu tenho seno igual a 1. Então, por esse motivo, nós vamos trabalhar aqui com aquilo que está dentro do seno, igualando a 0 e a π sobre 2. Primeiro arco aqui, t, é 0. Então, nós temos um par ordenado, veja, 0 e 8. Então, quando a gente for fazer o gráfico da função, nós temos o par ordenado 0 e 8. O próximo arco vai ser igual a 6, que vai cancelar o π, e nós teremos a relação do tempo 6 com a altura da maré 12. Mais um par ordenado que apareceu para nós. Com esses dois pares ordenados é possível desenhar o gráfico, com todos os detalhes possíveis. Podemos colocar aqui o eixo da altura e marcar o primeiro ponto, que é 0 e 8. Então, quando o t for 0, a altura da função vai ser 8. Depois nós teremos um t igual a 6 e uma altura 12. E já estamos no máximo. Como a onda tem que oscilar, então a gente já consegue prever os próximos pontos. Veja só. Então o gráfico é mais ou menos esse. Ok? Os valores lá de baixo, eles têm a mesma espaçamento. Então eles vão de 6 em 6. Ok? Então a altura da maré no período de 24 horas está sendo exibida no gráfico. Vamos para os itens. O valor mínimo atingido pela maré baixa é de 8 metros. Errado, porque o mínimo é 4. Então isso é falso. A resposta correta é 4 metros. Segundo item, o momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas. O gráfico mostra para nós que a maré baixa ocorre às 18 horas. Então o item também é falso. Ocorre às 18 horas. Próximo item, o período de variação da altura é de 24 horas. Observe que a cada 24 horas a onda volta a se repetir. Então nós temos aqui sim um período de 24 horas. Item verdadeiro. E o último item, ele diz, o período do dia em que um navio de 10 metros de calado, o que são os 10 metros de calado? A altura necessária de água para que o navio flutue. Pode permanecer nessa região entre 10 e 12 horas. Então o que nós vamos fazer aqui nesse item é pegar a função e colocar no lugar da altura 10, porque nós desejamos que a altura fique igual a 10. E aí teremos uma relação com o tempo necessário para ficar com a altura 10. Então veja só, o número 8 vai subtrair, vai dar 2, e o 4 que está multiplicando vai dividindo. Então sobra aqui para nós seno de πt sobre 12. Bom, simplificando a fração, temos 1 sobre 2. É possível o seno ser 1 sobre 2? Com certeza. Temos dois casos. O seno é meio no primeiro quadrante, num arco equivalente a π sobre 6. No segundo quadrante, num arco equivalente a 5π sobre 6. Então, o que está dentro do seno tem duas possibilidades em uma volta positiva. Então, nós vamos igualar o πt sobre 12 com π sobre 6 e também vamos igualar o πt sobre 12 com
5π/6. Faça suas contas. Chegaremos em t igual a 2. Chegaremos em t igual a 10. Veja que t igual a 2 e t igual a 10 é possível identificar no gráfico. T igual a 2, pessoal, vai estar logo aqui no início, onde eu estou marcando de rosa, e t igual a 10 está um pouquinho à frente. Veja que, graficamente falando, eu tenho um ponto lá em cima, logo acima do 2 e acima do 10 eu tenho outro ponto. Esses pontinhos, eles garantem que a altura da maré vai estar sempre acima de 10 metros. Então, para garantir que o navio vai flutuar, o horário do dia que isso vai acontecer é entre 2 e 10 horas. E o item é verdadeiro, porque ele afirma exatamente isso.